Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Galera, vou agora tocar num outro tema, que é justamente pegando o gancho do parceiro aqui, ó, sobre o Fábio Carille, tá? E, Dieguinho, o que você quer falar do Fábio Carille? Vamos lá. Tive uma conversa longa nesse final de semana agora, com uma pessoa muito importante dentro do Vasco, papo de mais de 1 hora, e conversa vai, conversa vem, a gente apura uma coisa aqui, apura outra ali, toma ciência de uma coisa ou outra, debate algumas questões. E o primeiro tema que eu queria dividir com vocês aqui, óbvio, sem citar fonte, a gente debateu o elenco do Vasco. E essa pessoa virou para mim e falou assim, vamos fazer um exercício? Isso é para você refletir aí. Tira os 20 treinadores das 20 equipes de Série A. Pega aí e bate elenco por elenco. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol, enfim. Pega aí as 20 equipes que vão jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Tira o treinador de todas elas. Bate elenco por elenco. Em qual colocação, independente de trabalho, só por elenco, se fosse campeonato de elenco, vai bater no elenco por elenco, em qual colocação você acha que o Vasco ficaria? E essa pessoa, que é de um escalão muito alto dentro do Vasco, ela me disse o seguinte, na nossa visão, e isso é a visão do departamento de futebol do Vasco e da instituição, o Vasco hoje tem um elenco para ser entre o 6º e o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. É para brigar ali na primeira página, dentro dessa faixa de tabela. Eu estou trazendo para vocês aqui informação. Isso aqui não é a minha opinião, é só informação. Quando chegar a hora de eu dar minha opinião, eu vou chegar lá. Então essa pessoa me falou, o Vasco hoje tem um elenco para figurar entre as 6, 8 melhores equipes do futebol brasileiro. E aí essa mesma pessoa me fez um contraponto. Agora, se o Carille vai conseguir extrair o que esse elenco tem de capacidade, é outros 500. O Fortaleza, por exemplo, foi dessa forma que a pessoa me passou. Fortaleza, por exemplo, tem conseguido ter grandes campanhas, tem feito bons projetos, mas na nossa visão, muito em função de gestão e do trabalho do Vojvoda. Se você pegar o plantel do Fortaleza, ele é um time que talvez hoje não tenha o elenco do Vasco. Tô trazendo informação aqui, tá? Zero opinião. Agora, aí eu fiz um contraponto. Falei, beleza, você tá me dizendo isso, então você tá querendo me dizer que vocês não estão gostando do trabalho do Carille, então vocês estão insatisfeitos. E aí eu até fiz uma pergunta. Você que diz que o Vasco tem condição de estar nessa condição de tabela, o Carille tem condição de extrair isso do Vasco e entregar essa faixa de tabela para o Vasco no Brasileiro? Aí na mesma hora, dentro dessa conversa, eu ouvi o seguinte, Diego, eu não posso ser injusto, ou não podemos ser injusto com o Carille, porque ele trabalhou o estadual inteiro praticamente sem ponta. A gente deu os reforços para ele, leia-se, Nuno Moreira, Benjamin Garré e Lloyd Augusto, na última rodada da Taça Guanabara. O Carille só teve pontas. Lembrando que o Ryan, inclusive, foi campeão com a seleção brasileira do Sul-Americano e só foi começar a jogar também bem na retinha final da Taça Guanabara. Então não posso cobrar um desempenho pleno desse elenco se o Carille não teve essas peças. Seria injusto da nossa forma. Agora, ele ganhou 3 semanas de treino, ele tá ganhando o retorno do Adson agora, ele vai ganhar o retorno muito em breve aí do Estrela também. Então a gente acredita que com esse período que ele teve para lapidar a equipe, com o retorno de alguns jogadores importantes e os reforços que a gente contratou, melhor adaptado ao grupo, ao clima do Brasil, à dinâmica do futebol brasileiro, o Nuno, o Lloyd, o Benjamin Garré podem entregar mais do que entregaram
nesses primeiros jogos aí. E leia-se Flamengo 3 jogos, né? O jogo da última rodada da Taça Guanabara e os 2 jogos aí da semifinal do Campeonato Carioca. De novo, isso aqui é informação. Não tem uma vírgula aqui que tá saindo da minha boca que seja achismo ou que seja minha opinião, tá? Foi exatamente isso, da forma como eu tô passando para vocês, que eu ouvi dessa pessoa. Beleza? E aí, eu falei, bom, e caso então o Vasco não performe como vocês imaginem, já agora, rápido no Campeonato Brasileiro? Porque o estadual do Vasco não foi bom. Não falei isso, agora é minha opinião, aqui é complemento. O Vasco foi mal nesses jogos treino, lembrando que o Coutinho estava lesionado, o Garré foi quem jogou na vaga do Coutinho, jogando como esse meio armador por dentro, o Nuno continuou na pontinha esquerda, o Ryan na ponta direita ali, tá? Foram esse tripé de meias que trabalhou, Garré por dentro, Nuno na esquerda e o Ryan na direita com o Verratti na frente. O Vasco não foi bem. O jogo contra o Maricá, o Vasco perdeu quando foi titular com titular por 2-1. Quando vem aquela mexida que entra o reserva do reserva, de ambos os lados, o Vasco virou. Acabou o jogo 3-2. Com o Boa Vista, idem, nos 2 tempos de 30 minutos, com a equipe principal, 1-0 Boa Vista. Quando vem o mexidão do Vasco, o mexidão do Boa Vista, o Vasco vira para 2-1. Inclusive, o relato que a gente tem interno da comissão do Boa Vista, houve muita reclamação, porque o gol da virada do Vasco foi marcado de pênalti pelo Payet. E houve uma reclamação ali de que o pênalti foi duvidoso. Não teriam muita convicção de que, de fato, houve o pênalti ali. E o Vasco, com o Payet, foi lá, bateu e virou a partida. Então, assim, o que eu escutei e que eu posso compartilhar para vocês dessa minha apuração e dessa longa conversa que eu tive com essa pessoa é de que o Carille tá muito bem observado e, o elenco tá aí, você tem um tempo para trabalhar, teve o estadual aí de laboratório, ganhou 3 semanas de intertemporada, contratei ponta, tem jogador importante voltando de lesão, é contigo. E você vê que casa uma coisa com a outra, porque o Carille acabou de dar uma entrevista pro Globoesporte.com, que foi ao ar nesse final de semana, e o Carille falou que tá satisfeito com as peças que ele tem e dá para trabalhar muito bem com o que ele tem. Que ele meio que não forçou uma barra ele pedindo reforços. Então você vê que o Carille e o Vasco internamente estão alinhados. E o Carille, com essa própria fala dele que repercutiu bastante, trouxe uma responsabilidade para cima dele, tá bom? Agora, a pergunta de $500 milhão que eu lanço para vocês aqui. O que vocês acham aí dessa informação que eu trouxe para vocês? Vocês concordam com essa linha de raciocínio em termos de plantel e elenco, esquecendo o desempenho do Vasco até aqui, que não vem sendo bom? O Vasco realmente é uma equipe que é para estar figurando entre as 10 primeiras do Campeonato Brasileiro e brigando, incomodando nas Copas e indo avançando? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.